O Caio Augusto do Terraço Econômico, que está aqui já comigo. Obrigada, Caio, mais uma vez, você e todo o time do Terraço, sempre trazendo grandes informações, conhecimentos aqui para a gente. Tenha um ótimo dia. Ótimo dia, ótima sexta 13, né? Vamos bater na madeira aqui, né? 13. Sexta 13 não costuma ser muito legal, mas enfim, vamos para cima, E mais você uma vez sabe, aí. e você sabe que hoje, na verdade, a gente tem até que motivos para comemorar aqui na BMC News, porque hoje é dia 13 e hoje faz um mês que a gente estreou a nossa programação ao vivo aqui. Muito feliz com a repercussão, com o resultado. Muita gente, olha só, em um mês a gente já passou de mais, quase temos aí 4.500 inscritos, cada dia mais tendo sucesso. Hoje é uma data importante para a gente não tem superstição aqui, não. Só não tem o gato preto em Então casa, já mas eu não era. sou supersticiosa. Ah, exato. Não Ô, passa embaixo de Caio. escada também, né? Isso, Importante. acho que eu também, eu prefiro evitar. Se eu posso evitar, para que eu vou passar, né? Então tem algumas coisas assim, Exato, mas exato. acho que a gente pode evitar, a gente não precisa correr o risco, vai. Ô, Caio, não tem jeito de não fugir, de não falar com você sobre o Guedes. Ele vai falar daqui a pouquinho, mas eu queria repercutir a fala de ontem. Ele foi uma metralhadora ali, saiu falando várias coisas ali que eu acho que dá pra gente repercutir um pouquinho. Disse que a nossa economia está voltando com uma força. Segundo ele, como um urso que estava hibernado. Você avalia que a economia realmente está voltando com essa força toda, como disse o ministro? Eu acho que tem um efeito que deve ser considerado a respeito desses auxílios todos que a gente promoveu aí, né? Que o governo promoveu nesse período, não só as pessoas físicas, como também as empresas. Uma coisa que eu achei muito interessante, muito importante na fala dele ontem, e isso traz uma maturidade maior para o debate, né? É que ele apontou, ó, nós, se tivermos segunda onda aqui no Brasil, nós vamos ter que expandir auxílio emergencial, nós vamos ter que Prorrogar o programa. expandir todas essas medidas que nós estamos fazendo agora. Isso é uma coisa importante de ser falado, porque mais ou menos igual a gente conversou aqui das outras vezes. Aparentemente, tem muita gente pensando que dia 31 de dezembro a gente vira o ano e encerra a pandemia. E não necessariamente é o Seria que está perfeito, acontecendo. né? Inclusive fora. Ah, não, Mas não. seria ideal, assim, ser a melhor festa de Réveillon da história, ainda que em isolamento Exato. social. Mas não é o que vai acontecer, entendeu? É. A gente tem aí um desenvolvimento avançado de vacinas, uma expectativa muito positiva, porém a coisa ainda não se resolveu. Tanto é que fora daqui, ontem eu estava acompanhando essas notícias, a Alemanha já emitiu um comunicado que a expectativa era de ficar fechado até o final deste mês e já admite a possibilidade de fazer esse fechamento até depois do Natal. A França já emitiu também que vai ficar em estado de atenção até fevereiro do ano que vem. Então não é uma situação que está resolvida. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi um mapa ontem que eu fiquei assustado. Eu acho que todos os estados estão em aumento de número de casos atualmente. E os Estados Unidos têm batido recordes. Né? Da outra vez que a gente conversou, o recorde superado era de 100 mil casos por dia. Superou 200 mil casos por É dia já. verdade. Então, é uma questão que ainda não se resolveu. E eu acredito que tem uma maturidade muito interessante na fala do Paulo Guedes de levar em consideração que a situação de fato não se resolveu ainda e que a gente tem que deixar na mesa essa questão. Agora, o que é muito difícil é o seguinte: se a gente tivesse a situação totalmente resolvida em 2020 e entrássemos em 2021 fora de estado de calamidade, fora de auxílio emergencial, fora de todos os auxílios e financiamentos que estamos executando agora por parte do governo, a gente já entraria em 2021 numa situação muito complicada. Já seria fiscalmente falando muito difícil, porque a gente começou 2020, que já seria o sétimo ano seguido em déficit fiscal, com a dívida próxima de 80%, 75%, 80%. E a gente vai encerrar o ano com a dívida próxima de 100%. Uma estabilização para a dívida que pós-reforma da Previdência era esperado para acontecer lá para 2023, 2024, talvez vai acontecer depois de 2030. Então, é uma situação bastante complicada, se a gente for parar para pensar, não é trivial, mas é importante saber, e é muito positivo saber, que o governo tem noção disso e que vai agir se for preciso. O meu grande temor é. Justamente. Ah, pode O falar, meu pode grande falar. temor é. O meu grande temor é a capacidade que a gente tem de fazer isso.
entendeu? Fiscalmente Era isso que falando, eu é queria tocar nesse. muito restrita essa capacidade. É isso que eu queria tocar nesse ponto justamente agora, porque realmente a gente está falando aí da dívida. O ministro falando ontem que se realmente acontecer a segunda onda aqui no Brasil, vamos ter aí a prorrogação do auxílio emergencial. Mas como que essa prorrogação vai impactar nas contas públicas? A gente já está falando desse endividamento aí tão alto, que você tocou justamente nesse ponto. Realmente, não é uma coisa fácil de equalizar. No ano de 2020, o que justifica isso ter sido aceito como uma verdade é o fato de que o mundo inteiro foi nessa vertente. Porque é uma Exato. questão que afeta o mundo inteiro, não tem o que fazer. Todos os países foram para essa mesma direção de que precisaria ampliar esses gastos públicos para suprir essa situação, enquanto a economia ficou literalmente paralisada. E qual que é a grande problemática que a gente tem que ficar ligado? São justamente essas paralisações. Aonde tiver paralisação, a economia circula de uma maneira muito mais lenta e é necessário ter esse tipo de auxílio. É uma coisa muito difícil, parece até um pouco inacreditável se a gente for parar para pensar, porque a gente está aqui no Brasil, pelo menos desde março, numa situação bastante complicada. Já tivemos aí flexibilizações de aberturas e tudo mais, mas de fato não dá para a gente descartar uma nova fechada. Eu acho que o grande coringa nosso aqui no Brasil é que a gente tem as estações do ano invertidas em relação ao hemisfério norte, porque não estou dizendo, né, antes que alguém já fale, mas você está falando que o calor mata o coronavírus, não estou entrando em correntes aí bizarras, mas o ponto é, quando está calor, as pessoas tendem a ficar em ambientes mais abertos, tendem a se aglomerar menos, talvez, diria, do que, por exemplo, quando é frio, que as pessoas ficam com janelas mais fechadas, em ambientes mais fechados. Sim. E isso facilita a disseminação do vírus. Não estou dizendo que é exatamente isso que causou essa segunda onda. Até se possível for observar, na minha visão, o que causou essa segunda onda foi uma baixada de guarda. E isso não é, até quando a questão chegou aqui no Brasil, muito se discutiu, mas o brasileiro não vai colaborar e tudo mais, lá fora vai levar a sério. A Alemanha, eu não sei se vocês sabem disso, mas é um dos países que mais levou a questão a sério. Angela Merkel foi para a TV e fez um discurso bastante contundente, eu acho que em março, abril, eu não me lembro, dizendo que o coronavírus seria o maior problema, o maior desafio aos alemães desde a Segunda Guerra Mundial, então um discurso bastante pesado. E ainda assim, hoje, dados atualizados da Alemanha são de que 88% das UTIs já estão ocupadas novamente. Então, se você for parar para pensar, é um país que levou muito a sério, muito mais a sério do que a gente aqui, e ainda assim a situação está complicada. Por quê? Porque o ser humano é muito complicado e ao menor sinal de que as coisas estão melhorando, passa a encarar que o problema desapareceu. E o problema não desapareceu, a pandemia continua entre nós. Todo mundo tem que continuar tomando cuidado. E agora é saber como é que a gente vai se preparar para uma eventual segunda onda aqui no Brasil. Eu acredito que vai ter, mas eu vou jogar eventual porque vamos lá, né? Deus é brasileiro, então quem sabe a gente dá uma boa sorte. Tomara que não passamos por isso. Só para atualizar aí o que você acabou de dizer do discurso da Angela Merkel, que você falou que não lembra quando, foi 18 de março, que ela falou que realmente é o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial, o discurso aí da Angela Merkel falando exatamente sobre a pandemia. Ô Caio, o governo, ontem também, na fala dele, ele falou que o governo também está pretendendo criar ali um programa de microcrédito para auxiliar os trabalhadores informais com o fim do auxílio emergencial. A gente falou lá da prorrogação, agora com essa questão desse microcrédito, quais impactos que a gente pode ter para a economia se realmente esse microcrédito, esse programa de microcrédito vier à tona, o que isso poderia causar? Na verdade, a grande diferença é que esses repasses, principalmente considerando pessoas físicas, né, autônomos, que o governo até chegou a chamar de invisíveis, né, milhões de invisíveis que não eram captados por sistema nenhum, não estavam no Bolsa Família e estavam fora dos registros, vamos dizer assim. A grande diferença desses dois programas é que esses repasses atualmente feitos pelo auxílio emergencial, eles são sem condicionantes, vamos dizer assim, basta você ter o registro lá no cadastro único que você
vai receber aquilo. E a diferença do microcrédito é que o microcrédito leva em consideração um retorno desse dinheiro. Então, em termos fiscais, a diferença é bastante grande. Agora, eu concordo com o que o presidente da Caixa apontou, inclusive, de que devem ser coisas separadas. Isso não pode começar simultaneamente, porque pode causar alguma confusão. Até porque a situação está complicada para todo mundo e se tiver fechamento, afeta todo mundo de uma maneira quase homogênea. Então, não justificaria dizer parte das pessoas vão receber esse dinheiro sem condicionante nenhum e parte das pessoas vão receber isso aqui como crédito. Mas uma coisa que é bem positiva, eu acho que vai ter um impacto muito legal, é que a Caixa, com esse aplicativo feito para pagar o auxílio emergencial, ela tem um cadastramento bastante amplo. Se eu não estou enganado, são mais de 60 milhões de pessoas que estão cadastradas. Então, através disso, você consegue pulverizar uma política de microcrédito de uma maneira inédita no Brasil. É aquele famoso a males que vem para o bem, sabe? Você colocou muita gente dentro do cadastro único e muita gente com acesso ao sistema bancário. Unindo isso, por exemplo, a grandes revoluções que aconteceram aí nos tempos recentes, como o Pix, isso tende a ser muito positivo. E digo novamente, o impacto para a economia, em termos fiscais, é muito menor e é muito mais tranquilo de lidar, vamos dizer assim, de uma política ampla de microcrédito desse tamanho, do que do auxílio emergencial. O auxílio emergencial com parcelas de R$ 600, por exemplo, estava saindo na casa de 60 bilhões de reais por mês. Agora caiu para 300, então está metade desse valor. Para vocês terem ideia, o Bolsa Família anualmente custa em torno de 30 bilhões de reais. Então, se a gente passar 12 meses com esse, se a gente passar 10 meses com esse auxílio, são 20 anos de Bolsa Família. Então, para vocês verem que é uma coisa que realmente, apesar de ter uma discussão grande, nossa, mas como é que as pessoas vão fazer se a economia tiver que ser fechada de novo? Não é fácil imaginar como é que isso vai ser tocado. Vou fazer de novo um paralelo com a Alemanha, que é um país que tem consistentes superávites durante muito tempo, que até chegou a ser chamado, alguns anos atrás, de austericídio. Por que será que a Alemanha tem essa preocupação tão grande com as contas públicas e tudo mais? Só que esse tipo de preocupação torna um país como a Alemanha muito mais preparado para uma política fiscal robusta diante de um problema totalmente fora da curva, como essa pandemia agora, do que o Brasil, que já estava numa situação fiscal delicada anteriormente. Mas transferir essa política de repasses para uma outra política de microcrédito, eu vejo com bons olhos. Não sei exatamente como é que isso vai ser executado, precisa ser melhor descrito ainda, eu acredito, mas é uma coisa muito interessante. O microcrédito ele tem um poder de fazer mudanças muito positivas. Inclusive, até eu me esqueci o nome agora, mas a gente tem um caso bastante famoso na Índia de microcrédito. Nossa, eu realmente me esqueci como é o nome, mas o microcrédito ele faz mudanças muito consideráveis, assim. Porque agora com essa questão, como a gente ampliou muito o acesso ao sistema bancário, fica mais fácil de você, assim, não é tão trivial, mas fica um pouco mais fácil de você saber o risco de emprestar e tudo mais. E quando você tem uma descrição mais adequada do risco, você sabe mais adequadamente qual será os juros para aquilo. E microcrédito tende a ser uma coisa em montantes menores, em prazos menores, mas juros também menores. Eu vejo com muito bons olhos, eu acho uma ideia muito interessante. Eu não sei como vai ser executado, mas é uma ideia muito interessante. Bom, o Guedes está falando nesse momento, a Débora daqui a pouquinho vai trazer mais informações para a gente, mas ainda repercutindo ontem a fala dele, falando um pouquinho de inflação lá do grupo de alimentos, de bebidas, que foi o maior que apresentou uma variação da inflação, e ele falou ontem, chegou a dizer que a inflação era temporária, que com o fim do auxílio emergencial a inflação deveria se acalmar, mas que realmente caso venha ter essa prorrogação desse auxílio, você acha que poderíamos esperar que a inflação, principalmente nesse grupo de alimentos e bebidas, possa continuar alta? Qual que é a tua visão em relação à inflação como um todo? Olha, como o auxílio emergencial ele tem um foco mais nas classes D e E, basicamente, e essas classes transformam esse dinheiro imediatamente em consumo, por uma razão muito simples, é quase uma questão de subsistência,
Eu acredito que isso pode sim manter a inflação em um patamar um pouco mais elevado, mas sinceramente nada muito desesperador, porque existem outros fatores que sinalizam que a inflação não vai ficar muito elevada. Na prática, eu acredito que o maior desses fatores é o desemprego. O desemprego está muito elevado, tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, muitos negócios quebraram, ainda que com esses financiamentos, repasse e tudo mais, muitos negócios quebraram. Então, vai ter uma capacidade ociosa muito, muito ampla, não em todos os setores, tem setores que de fato já fizeram a recuperação em V e tudo mais, mas vai ter uma capacidade para ser ocupado da economia razoável. Quando tem essa capacidade, você não demanda ter investimentos do zero, vamos dizer assim, né? E em função disso, você não pressiona tanto os preços. Na prática, uma inflação de alimentos ela acaba sendo pressionada por esse fator. Esse dinheiro do auxílio emergencial ele é transformado imediatamente em consumo. E qual foi a situação que a gente observou aqui no Brasil? Entre março e abril, vamos lá, comecinho de maio. Entre março e maio, a gente teve uma situação de restrição muito grande de consumo, exceto alimentício. Porque, por algum motivo, e não vou criticar quem pensou isso, eu também faço parte desse grupo que ficou bastante preocupado, a gente teve uma sensação de que não sabemos o que vai acontecer, então precisamos estocar alimentos e ficar em casa, basicamente. Quando essa sensação começou a se dissipar, meses depois, o que aconteceu? As atividades empresariais, industriais que haviam sido reduzidas ou praticamente paralisadas, voltaram com força total. Então, por exemplo, um caso emblemático, veículos, a Anfavea fez um levantamento de que, se eu não me engano, em março ou abril, venderam apenas 4 mil veículos, a média é 200 mil veículos, de todos os veículos automotores do país. Depois, no mês seguinte, já foi para 100 mil, o que é metade da média, e depois voltou para 200 mil. O que isso significa? Tudo bem que teve muita gente que trocou carro por usado nessa época, mas é só uma proxy para explicar o que é que aconteceu depois do momento em que nós tivemos essa realização das coisas de que não era de fato o fim do mundo e que precisávamos ter alguma retomada de alguma maneira. E isso acaba impactando em diversos setores, porque quando você tem essa retomada, você acaba utilizando, principalmente em níveis mais de ponta, vamos dizer assim, que você não está só religando fornos de siderurgia que estavam só desligados, recontratando pessoas para utilizar uma parte da sua fábrica que já estava ali instalada. Quando você está falando de investimentos novos, isso acaba pressionando. Porque pelo lado da oferta, isso jogou, a atividade ter praticamente sido paralisada, fora os essenciais, né, alimentos, saúde e tudo mais, acabou jogando o lado da oferta para baixo. E quando essa demanda voltou na seguinte orientação, o mundo não acabou, então precisamos voltar a fazer investimentos, isso acaba pressionando o preço. A gente pode observar isso diretamente, por exemplo, no setor de construção civil. A gente teve um aumento razoável, assim, considerável em diversos pontos, tanto é que isso aí acabou impactando o IGPM, que é o índice que mede a variação de preços aos produtores. Ah, mas o IGPM vai fechar em 20% esse ano, talvez um pouco mais de 20%. Inclusive, quem tem contrato de aluguel aí já fica de olho que vai ter um reajuste razoável. Muito contrato de aluguel é com base no IGPM. Ah, isso tudo vai chegar no IPCA? Eu acho difícil que chegue tudo isso e numa magnitude tão forte quanto a gente observou no IGPM, basicamente porque não há condições tão fortes, autônomas da economia de andar. Principalmente se a gente levar em conta a possibilidade de uma segunda onda e de depender mais ainda de auxílios no ano de 2021, estado de calamidade e tudo mais. A economia funciona e o dinheiro circula, mas de uma maneira muito artificial. Sendo bem direto, tem muitos aspectos e muitas pessoas que estão consumindo hoje. Se o auxílio emergencial de repente parasse e zerasse, a gente teria um novo choque econômico. Agora, por exemplo, até saiu o IBCBR, que é, vamos dizer assim, a prévia do PIB, né? E para setembro, acho que 1,29, estou olhando aqui, o índice de atividade do Banco Central. 1,29. Isso significa que trimestralmente a gente pode ter uma retomada na casa de 9%, anualizado isso dá uns 30%. Então, assim, é uma retomada razoável? É.
mas é uma retomada que acontece de maneira autônoma e por fatores da própria economia? Difícil dizer, muito difícil dizer, entendeu? Por um lado tem esse aspecto, sim, o mundo não acabou, então a gente precisa voltar às atividades, mas por outro lado tem os auxílios do governo, que de fato, neste ano, a gente vai encerrar 2020 com 8,6% do PIB tendo sido despendido em diversos tipos de auxílio. Isso é muito relevante. De novo, se a gente entrar em 2021 e falar, ó, não tem necessidade, não vamos ter segunda onda, a situação está controlada, vai começar a vacinação em breve e tudo mais. 8,6% do PIB desapareceu, entendeu? Então, assim, segurou a situação? Segurou. O FMI chegou a prever que o Brasil iria reduzir a sua economia em 2020 na casa de 9%. E segundo o boletim Focus mais recente, na casa de 4,8%, e já há uma sinalização grande que a gente caminha para uma queda de 4%, o que ainda é bastante, ninguém está falando que é pouco, mas é bem menor do que teria sido caso não tivéssemos influído, caso o governo não tivesse influído de maneira nenhuma. Agora, isso é eterno? Não. A nossa capacidade de fazer isso é grande, é razoável, a gente pode continuar fazendo isso por muito tempo? Também não. E a gente vai ter uma continuidade em 2021? Depende da pandemia. No fundo, tudo isso vai depender de uma questão de saúde, como sempre dependeu desde o começo. A gente a gente caminhou para uma tendência de acreditar que tudo é uma questão de origem econômica, mas de fato a pandemia é o nome do jogo. Não adianta. Se a gente virar 2021 e não tiver nenhuma equalização, nenhuma previsão mais palpável de vacinação, de qualquer coisa do tipo, vamos continuar numa situação complicada. E muito mais complicada do que outros países que têm condição fiscal de lidar com essa situação. Legal. Queria agradecer bastante a sua participação aqui com a gente, Caio. Mais uma vez, sempre muito bom ouvir toda a opinião de você, toda a equipe aí dos economistas do Terraço Econômico. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Obrigado, Paula. E vamos lá, né? 10h53, 10h54 da manhã. Tomara que seja uma boa sexta-feira 13, sem muitas intercorrências aí. Não somos supersticiosos, né, mas a torcida sempre conta, né? Obrigado, Paula. Valeu, bom dia. Bom dia para todo mundo. Obrigada, bom dia para todos. E como disse o Caio, 10h54.